Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. Eu sou o Juliano e o nosso convidado de hoje, ele é escritor, psicólogo, ator e também advogado e possui 7 obras publicadas. Vamos conversar com Gustavo Campos. Gustavo, seja bem-vindo. Como que você tá? Tudo bem por aí? Tudo jóia, Juliano. Boa noite. Boa noite. Então, cara, lendo o seu material aqui, sua biografia, e foi bem interessante, você colocou bem completinho, eu fui lendo a cada parágrafo, foi assim, umas mudanças muito profundas assim da sua carreira, na sua vida, e eu fiquei bastante curioso para conhecer você falando sobre essas experiências, né? E logo no começo, assim, me chamou a atenção que você, né, ali no final, eu imagino que no final da adolescência, início ali da fase adulta mesmo, né, entrou pro direito, que é uma carreira tradicional, e também foi fazer o curso técnico de teatro, que é completamente diferente, né, não só no campo de atuação, mas de repente dos colegas de trabalho, dos professores, da forma, do dia a dia mesmo. Conta pra gente como que foi, pra gente começar a conversa, essa experiência, né, esse momento da sua vida. Olha, Juliano, então, o teatro com direito aconteceu porque eu queria fazer direito com idealismo ainda, né? Eu achava que com direito, acho que eu via muito filme, sempre vi muito filme, então eu achava que com direito eu podia fazer alguma coisa muito boa pelo mundo, sabe? Não, ali na justiça eu conseguiria Sim. galgar. Então, era uma perspectiva muito sonhadora ainda, né, com o direito. E o teatro, em paralelo, eu fiz teatro na escola, no meu prédio teve um grupo de vizinhos que se juntou para fazer teatro também, eu participei, adorei, eu gostava dessa experiência. Ainda não tinha YouTube, então eu gravava naquelas máquinas digitais, né, gravava com meus amigos. Eu tenho paródias de Big Brother, Matrix, X-Men, eu adorava fazer, era de 47 em 47 segundos, né, o cartão de memória Sim. não aguentava. Esgotava rápido, né? Eu lembro, poucos megas ali pra gravar, né? Aí gravava, ia lá em cima, correndo, descarregava no computador, depois Sim. fazia edição. Então eu sempre gostei. E aí entrei no teatro, eu não acho que eu entrei com a perspectiva tanto profissional assim, era divertido. Mas eu fazia faculdade, né, e minha condição da família era que eu fosse bem na faculdade. Então eu fiz o curso técnico da PUC, né, são 3 semestres, então meu primeiro ano e meio de faculdade eu estudava para passar de semestre porque eu queria continuar no teatro. Sim. E logo que eu me formei no teatro, eu fui chamado para fazer uma peça, e aí fui, então, ou seja, mais um período ali também dedicando ao direito exclusivamente porque tinha o teatro, que inclusive foi meu primeiro ganha-pão nessa peça, foi o primeiro salário que eu recebi foi como ator. Antes mesmo do direito, né? Antes mesmo do direito me trazer qualquer retorno. Legal. E aí eu parei com aquilo um pouco, já estava chegando na metade do curso, eu falei, gente, deixa eu entender por onde eu estou andando aqui no direito, como é que é isso que eu estou fazendo aqui, né, que vai ser a minha vida, né, porque o teatro foi muito divertido, a experiência foi maravilhosa, mas não dá tanto dinheiro, né. Sim. E aí eu estava no 5º período já, eu vi aquilo, fiquei por conta de estudar direito, eu detestei. Eu falei, meu Deus, não, às vezes é a teoria que tá muito chata, né, como esse direito processual nessa época. Falei, vamos pra prática. Eu fiz um estágio, fiz 2 anos de estágio, e logo no primeiro semestre eu quis sair. Eu quis largar o curso, eu falei, não dá, não é pra mim, direito não colou, não deu. Sim. Só que aí a família pressiona, né? Ela termina. Mas o direito te frustrou pelo aquele seu objetivo inicial que você entrou, aquela questão mais ideológica, ou foi mais a teoria mesmo? Você se frustrou com a profissão? Ou como que foi assim essa... Porque você falou no começo que você entrou com um propósito, que você idealizava o direito de uma forma. Quebrou essa expectativa nesse momento, nesse 5º período? Quebrou essa expectativa, porque na verdade a teoria eu gosto, eu tenho ali, né, entre os meus livros ainda tem sobreviventes dos de direito, direito constitucional, até foi quando eu fiz a prova do AB, eu fiz para constitucional, falei, eu preciso fazer para uma coisa que eu goste para eu dar conta de estudar. Sim.
Então, adoro direito constitucional, adoro. Eu tenho livro de direito penal, pelo menos a parte material do direito penal, né? Conhecer a história do crime, por que aquilo é um crime, isso me interessa. Agora, a prática do direito é que de fato me desiludiu. Ah, entendi. Então, se pudesse, vamos colocar assim, ficar só na teoria, estudando e tudo, talvez ok, mas ir pro mercado que te incomodava, no caso. Ir atuar ali, a parte prática nesse sentido, né? É a parte prática que me incomodou. A teoria e a prática, elas pareciam muito diferentes para mim. E E eu aí, imagino que você ia começar a falar a questão da família é complicado, né? Como que no meio do caminho você fala que não quer, você desiste, né? já É passou da difícil, né? metade, e outra coisa, eu fazia teatro, né? Então acho que o medo deles de eu ficar, né, meio bicho Virar grilo artista, mesmo, né? Vou virar artista e tudo certo, paz. Então houve uma pressão para eu continuar no curso, e foi aí que veio a escrita. Na verdade, a escrita desde os meus 15 anos, mais ou menos, eu gostava de escrever. Eu assistia, eu consumia muita televisão, né, via muita série, muito desenho, via a vida inteira muita televisão, só que aquilo só na minha cabeça não dava, eu era muito imaginativo. Então eu gostava de inventar minhas histórias. Sim. Então nesse momento, na verdade, eu retomei a escrita como uma forma de dar conta de sobreviver àquele momento. Já que vai descer goela abaixo, né? Deixa eu tornar divertido isso aqui. Então foi nesse momento aí que eu voltei a escrever. Eu voltei a escrever para mim, era uma forma de sublimar ali minha vida, de tornar mais leve. Às vezes estava E você fala voltar a escrever, porque o que você já escrevia antes disso? Com 15 anos eu escrevia, mas era meu para mim, ninguém lia. Né? Mas mais voltar uma vontade, né? Não algo que você fazia ali, tipo, recorrente, mas é uma... Começou a escrever de uma forma meio simples, assim, amadora, e agora falou assim, opa, eu gostava de fazer isso lá no passado, deixa eu voltar a fazer, essa volta nesse sentido, né? Uma volta é uma coisa que eu fazia, né? Eu escrevia minhas histórias ali, os Guardiões, eles surgem mais ou menos nessa fase da minha vida, com 15 anos de idade, meu primeiro livro. Mas não foi publicado. Ele foi publicado nessa época ou não? Não, de jeito algum. Então, mas tinha essas personagens, que aí depois fui ficando mais velho, abandonei aquilo ali, e quando a faculdade, né, me apertou, eu retomei os Guardiões com um pouco mais de bagagem, porque o teatro me fez ler. Eu tive um professor no teatro, já falecido, Marcelo Castilho, né? Eu lembro de uma aula dele no primeiro semestre do teatro, era muito chata. Ninguém queria ir na aula dele. E era sábado de manhã, eu fazia teatro terça e quinta noite, sábado de manhã. Então era a aula que a gente matava, era os 25%, não pode faltar. Eu tava no limite ali, podia faltar todo sábado dele ali. Só que no segundo semestre, eu comecei a fazer segunda, quarta e sexta à noite. E aí passei aí nas aulas dele, de vez em quando as aulas dele eram quarta à noite, no primeiro horário. E eu achei interessantíssimo. Falei, gente, que cara brilhante e tal. Falei, por onde eu começo a ler? Porque ele perguntou assim, vocês já leram Romeu e Julieta? Falei, não. Falou, você tá fazendo teatro, você nunca leu a peça mais famosa de todas? Falei, mas por onde que eu começo a ler? Pelos clássicos? E a PUC tem eu sou filho da PUC, né? Eu formei em Direito na PUC, eu formei em Psicologia na PUC, eu formei em Teatro na PUC. A PUC tem uma biblioteca fantástica. Ele falou, leia os clássicos. E foi onde eu comecei a ler. Então, quando eu retomei ali, eu retomei com outra cabeça. Eu retomei os Guardiões com uma outra. Eu falei, vamos dar uma forma mais legal para isso aqui, para mais alguém ler, para isso não ser só o meu universo. E em paralelo a essa escrita, eu comecei a fazer terapia. Então ali, eu arrastei esse final de curso do direito ali, me formei e falei, não quero advogar. Eu fui para São Paulo, logo que eu me formei, fui fazer um curso de teatro, né, esses cursos de férias que tem. Fiz lá, fiquei um tempinho em São Paulo, fiz teste para televisão, né, mas ainda era muito cru. Né, embora eu tivesse feito peças, aqui, né, uma peça em BH, tem as peças que você faz para formar, eu não tinha noção de trabalhar em televisão. Televisão e teatro é muito diferente. É outro nível, assim, é completamente diferente, mais complexo, né? Bem,
Não sei se é mais Legal. complexo, mas tem a questão da câmera, por exemplo. Entendi. Teatro é o palco, TV você tem que olhar para a câmera. É, A é, câmera tá. pô, muda muito, né? É outra atuação, né? Eu imagino, né? Outra atuação. E eu voltei então para BH. Quando eu Uhum, voltei, eu consegui entrar em outra peça de teatro, aí foi uma peça infantil, foi o Rei Careca. Eu fiquei no Rei uhum. Careca entre 2012 até o final de 2015, aí apresentei na campanha de popularização, foi uma Sim. peça que eu fiquei Não, mais tempo. ela. E a peça é bem conhecida, ela é bem famosa, o Rei Careca, eu já ouvi falar. Não, e eu falo muito, eu acho que é legal fazer uma contextualização, Gustavo, porque o meu pai é produtor teatral desde que eu me entendo por gente, sabe? Então, eu cresci assistindo as peças que ele produzia, desde Pequeno Príncipe, o Saruê, o Saruê Astronauta, a Turma do Pererê, várias, assim, algumas autorais. Então, e até hoje ele produz peças teatrais. Então, às vezes algumas referências que você pode falar, às vezes eu já ouvi falar, alguma coisa que eu já vi participar, né? O meu pai, ele tem uma atuação no Simpark também aqui, campanha de popularização, todo ano ele tá com alguma peça, então, desculpa, eu deveria ter feito essa contextualização antes, até para a conversa ficar um pouco mais rica, porque a parte do teatro me encanta, além da proximidade com a literatura, né? São duas artes, né, que você respira, que eu também tenho proximidade, acho que esse parênteses, acho que é bem-vindo nesse caso. Aí você falou do Rei Careca, eu tipo, já ouvi falar da peça e tudo. Então, assim, pra mim é uma peça conhecida, né? Talvez para quem esteja escutando não seja tanto, não sei. Talvez a minha percepção não seja tão próxima de quem não esteja no meio do teatro, sabe? Está gostando desse episódio? Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente. Conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores e eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022, todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível. E esse número só é possível graças à tecnologia empregada que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022 e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação e logo logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubedeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio? Aí eu não sei, porque como eu fiz, né, eu divulguei para os meus amigos, era muito engraçado, né, Sim, assim, os pais com as crianças, uma peça infantil, e sim, tinha um grupinho de adulto ali que sempre ia ver, que eu falei, gente, são meus amigos que sim. iam lá me dar O que apoio. fica no cantinho ali do teatro, que é tanto de homem velho e seus amigos. Sem filho, sem criança. Então, esse Legal. pedaço foi muito legal, sabe? Mas aí Uhum. voltei e falei, bom, Sim, teatro não dá dinheiro para eu me manter, pelo menos, né, para mim não deu sim. assim, né, esse investimento que eu preciso ter. Aí eu fui ver o que eu vou fazer. E aí Uhum. foi que veio a ideia da psicologia, porque eu fazia terapia, eu achei que fazer terapia mudou minha vida, mudou minha Sim. Que perspectiva. legal. Eu gostei muito de ter feito terapia, fiz uns longos anos, 4, 5 anos de Uhum. terapia que eu fiz. E, e para continuar escrevendo Os Guardiões, Sim. eu comecei a pesquisar psicologia. Eu pesquisava Os Guardiões, meu Hum. primeiro livro, é um livro sobre um grupo de super-heróis. Eu criei um grupo de Sim. super-heróis, se passa em Belo Horizonte, e aí, Que né, legal. meu sotaque denuncia, né, Uhum. mineiro acha que não tem sotaque. Sim. Sempre acha, mas só conversar com uma pessoa de fora que entrega, né? Não tem como. E aí eu comecei a estudar psicologia e falei, gente, isso aqui é interessante, né? Por que que tem super-herói? Qual que é a função disso? Por que que Uhum. uma comédia romântica pode ser, às vezes, mais nociva do que um documentário? Eu Sim. comecei.
a ver isso aí e achar a psicologia interessante. Eu juntei uma coisa com a outra. Eu falei, poxa, eu gostei de fazer terapia, achei que isso mudou minha vida. A psicologia é uma matéria interessante. Por que não fazer psicologia, né, como minha profissão? E aí, lá para 2013, 2014, mais ou menos, eu comecei a olhar a psicologia e, em paralelo, os guardiões que vinham desde lá do direito, aquela escrita, eu comecei a dar um corpo para aquilo que eu falei, a gente acha que agora tá legal, tá pronto para ir para público. E fui pesquisar como é que lançava um livro. Na época, eu não sei quanto tempo tem o clube de autores, mas na época não tinha. Hoje tem muito essa coisa da autopublicação. Sim. O clube é desde 2009, é bem, bem antigo, assim. Mas eu também tive. Quando eu comecei a pensar em publicar meu primeiro livro, aí pesquisando, vai no Google, né? Digita lá qualquer coisa, como publicar um livro e tudo, aí eu caía no blog ou no site do Clube de Autores, isso alguns anos atrás, assim. Eu coloquei meu livro lá também, né, posteriormente, mas eu comecei a ver, então assim, não tinha, hoje tem muito essa coisa da autopublicação, várias editoras, como o meu perfil no Instagram tem a palavra escritor no meio, sempre tem alguma coisa de editoras procurando autores, e aquela coisa da autopublicação, você paga, eles imprimem o livro, etc., e o risco é seu. Sim. Uma prestadora de serviço. Você pagou para ter o impresso em mão. 100, 500 unidades que seja. Pagou, entregou, cada uma pro seu lado e tá tudo certo, né? Então... Isso. E na época não tinha isso tão popularizado. Então eu fui atrás. E aí eu descobri Lei Rouanet. Né, assim, descobri. Aí foi a ferramental do direito, né, que me ajudou. Que eu falei, gente, dá para eu fazer isso aqui. Dá para eu ir em frente. E eu fiz uns 5 projetos na Lei Rouanet, ou mais, até ser aprovado. Eu ligava para o Ministério da Cultura constantemente, porque era eu não tinha experiência com isso, era eu e eu. E seus projetos eram para lançamento de livros? Era para o lançamento dos Guardiões. Ah, legal. E aí eu fazia 3 orçamentos, mandava. Acessibilidade, falei, gente, o que é acessibilidade? O que eles querem dizer com isso? Né? Nós estamos em 2013, 2012, quando eu estava fazendo esse projeto. Então, eram coisas que ainda não estavam ali em voga, tão em voga. Então, corri atrás, aprendi, fui tomando meus tapas e fui seguindo, até que eu consegui aprovar um projeto, consegui achar um patrocinador e consegui lançar os Guardiões com a Lei Rouanet. Pô, que legal. Você falou até rápido, eu ia falar do ponto que aprovar o projeto é o primeiro grande desafio, depois é arrumar patrocinador, né? Projeto aprovado, agora é bater de porta em porta quem vai, né, investir no projeto, né? E... Foi na inocência que isso foi tão rápido, porque eu fazia o projeto já procurando um patrocinador, nem projeto tinha. Meio que você fez em paralelo, meio que adiantou, né? Meio que você acelerou o processo ali, legal. Foi muito... Aí você conseguiu viabilizar, né, o Guardiões, né? Os Guardiões. Aí, isso em que ano? 2013 que você falou? Ou que você começou a captar, assim, um projeto... eu acho que foi 2014 que eu consegui. Porque assim, pra mim foi tudo muito embolado, muito embora, né? 2012 eu me formo em Direito, vou para São Paulo, estudo, entro no Rei Careca, mas ali de 2012 para 2014, que foi esse período que eu fiquei ali, né? Escrevia Guardiões, corria atrás de lei de incentivo, corria atrás de patrocinador, procurava uma faculdade para estudar psicologia, tudo meio bolado ali na minha vida. Mas Guardiões sai em 2014. Aí ele sai via Lei Rouanet. Aí no projeto você colocava que aquela coisa, você tem uma verba, não é só para produzir o livro, é para lançamento. Tinha alguma questão de distribuição em escola? Você pensou alguma coisa assim? Como que você... O que você idealizou no projeto, além da publicação? Ou foi basicamente para ter o livro impresso em mãos? Foi para ter o livro impresso em mãos. É uma daquelas coisas da inexperiência, né? Inclusive, quando eu liguei para Brasília, uma vez a funcionária me atendeu, ela falou, o meu projeto ele era R$20 mil. Eu
falei, olha, é 20 mil reais. Já liguei para 3 editoras. Eu aprendi que é papel couché, gramatura. Né? Sim, que tudo tá no orçamento, né? Tudo Tudo. faz Então, diferença, né? eu tinha que aprender o que era isso. Uhum. E aí eu liguei para lá, falei, mas por que vocês estão rejeitando meu projeto? Agora eu fiz tudo. Ela falou, Gustavo, você vai fazer um livro com 20 mil reais? Eu falei, 20 mil reais. Eu falei, por quê? Tá pouco? Tá muito? Eu não conseguia achar mais barato. Ela falou, deixa eu te falar, Gustavo, os projetos que a gente recebe aqui é na faixa de 500 mil. Aí eu falei, tá. Porque assim, eu ia imprimir 500 livros, então aí eu encorpei meu projeto. Sim. Eu fiz, né, um projeto para imprimir 1000 cópias, se der certo, imprimir mais 1000 cópias. Sim. Salvo engano, acho que foi isso aí. E aí, um dos meus projetos foi mandar livro para a biblioteca. Eu mandei exemplares para a biblioteca do Brasil inteiro. Legal. Então, eu peguei um catálogo de biblioteca e aí eu ligava, via se a biblioteca ainda estava ativa, mandava os livros. É engraçado, mandei todos com AR. Nem todos os ARs voltaram para mim. E algum tempo depois eu via meus livros à venda na estante virtual. Ou seja, alguém teve uma receptação ali. Opa, deixa eu colocar aqui para vender esse livro. Foge ao meu controle. Sim. Mas você falou de escola, o que virou, né? Meu projeto também para divulgar o livro, porque meu público é infanto-juvenil, né? Meu público é adolescente. Eu ia em escola, eu também fiz um catálogo de escolas de Belo Horizonte e eu ligava e me apresentava. Sou escritor, né? Escrevi esse livro, estou querendo apresentar para os meninos, falar um pouco, né, da importância daquilo que a gente consome. Sim. Porque é um livro de super-herói, né? É bobo. Não, eu consigo ver, né? Você consegue ver, por exemplo, a Marvel. A Marvel tá esse império todo aí que a Disney consegue fazer, mas você consegue ler, por exemplo, o Homem de Ferro sob uma perspectiva não tão inocente, né? Sim, não, tem até os romances, né? Eu li... Agora eu confundo, porque eu tenho um box aqui que é a Guerra Civil e Guerras Secretas. É um box da Marvel com 2 livros. Eu não lembro, tem muitos anos, não sei qual que eu li, mas é um romance ali que, cara, não é um livro de 300 páginas, sabe? Não é um quadrinho, as pessoas imaginam muito que é um quadrinho, é bobo, né? Aquela coisa pra criança. Mas até se você for ver no cinema, tem muito mais marmanjo, homem velho, do que criança de fato, né? Às vezes com indicação de 16 anos, 18 anos, né? Então, não quer dizer que é super-herói, que é só para criança, né? E não quer dizer que seja também isento de valores, né? O Homem de Ferro, por exemplo, o vilão do terceiro filme é o Mandarim, só que o Mandarim nos quadrinhos é um vilão, assim, né? O cara com anéis mágicos e tal, é um confronto ali, tecnologia e misticismo. Sim. E no Homem de Ferro 3, não. O Mandarim era, na verdade, um fantoche. Quer dizer, é um pouco vamos ridicularizar a China, que é o maior rival dos Estados Unidos, né, economicamente e politicamente também, né? A China vem com outras ideias. Sim. O vilão do segundo filme é um russo. E nós estamos aí, né? Sim. E tem aquela questão de valores também, né? Você pode pegar uma questão de ética, de amizade, né? Tem vários pontos ali que dá para trazer as nuances ali, né? Às vezes é um plano de fundo, mas que ajuda a ficar um enredo encorpado, né? Qualquer comédia romântica traz valores sobre relacionamento e a gente americaniza nossos relacionamentos com naturalidade. De uma forma extremamente atual. Estão falando tanto do filme da Barbie, né? Sobre todos os aspectos que ela fala de patriarcado e tudo, e para mim foi uma sátira muito legal, assim, né? Enfim, dependente do que a pessoa acha, gera discussão. Acho que gerar a discussão já é um ponto válido daquela obra, né? Você movimentar, desde que de forma sadia, né? Desde que de uma forma respeitosa e tudo, mas gerar essa discussão sobre o que aquela obra se propõe já mostra uma maturidade daquela construção, né? Aquela leitura, né? Falando de livros que, você leu, não impactou, tipo, tchau, tudo bem. Se gera um pós, né? Acho que já tá válido. Já não é aquela coisa tão bobinha assim quanto as pessoas podem imaginar, né? E mesmo quando não gera discussão, tem coisa que a gente aceita, engole sem ver. Às vezes o objetivo é esse também, né? É só... Sim.
E aí, o que, que eu pensei? Falei, gente, quero fazer um grupo de super-herói brasileiro. Eu quero que a gente pense uma forma Uhum. brasileira. O Homem-Aranha, ele derrota os inimigos dele, ele entrega para a polícia. Aqui, o Sim. brasileiro tem uma questão com a polícia. Né? No Rio tem as falsas É... blitz, né? Tem, quantas pessoas você conversa e fala assim, eu tenho medo de ser parado em blitz. Não, tenho medo de polícia, né? Aquele que deveria te proteger, você tem medo daquele que deveria te proteger. E é uma. Eu gosto muito de literatura nacional, Gustavo, por conta disso, porque a gente traz um regionalismo, uma cultura nossa, que a gente consegue se identificar muito mais e ficar muito mais. Se aprofundar muito mais na leitura, sabe? E quando a gente pega. Né, os meus livros também se passam em Belo Horizonte, o seu também em Belo Horizonte. Eu já escutei de leitor falando assim: ah, aquela parte lá foi em tal rua que passou, foi tal prédio. Eu falei assim: que alguns meus livros eu não dou detalhes da rua. Eu falo assim: se você acha que é na rua tal, é na rua tal. Porque ali você identificou aquele prédio, aquele caminho. Então eu acho muito mais gostoso quando uma leitura é assim, sabe? Quando a gente traz pro nosso Brasil, né? Acho muito mais rico para nós, né? É igual você pensar ali. Eu não tinha noção, né, do que era. Eu fui a São Paulo em 2012, Sim. mas eu não tinha noção do que era Nova York até ir a Nova York. O que era essa simbologia É. de cidade, né? Uhum. É muito diferente, é um universo muito distante. Sim. A gente brinca, né? E você falou do Homem-Aranha, né? Eu fui pra Nova York uma vez. E eu fiquei só 3 dias, assim, foi muito rápido. Mas eu também adoro história de super-herói e tal. A gente fala, pô, Homem-Aranha nascido e criado em Nova York, né? Então, às vezes a gente vê alguns prédios, algumas representações, fala assim, eu vi nesse filme, eu vi aqui. Aí eu fui em Hell's Kitchen, né? Pra mim era coisa da Marvel, né? O bairro Hell's Kitchen e tudo, mas tipo, ele existe, sacou? Pô, o Demolidor mora aqui, alguma coisa assim, sabe? Tem muito isso, né? O Brooklyn, né? O Brooklyn é uma Sim, referência cultural de muito Homem-Aranha novo aí, né? O sim, sim. Miles Morales. Novo é ótimo, né? O Miles Morales deve ter uns 20 anos já de quadrinho, Sim, mas novo pro grande público do cinema, né? exato. Mas tá no Brooklyn, assim, o Brooklyn, fala-se Brooklyn, os Estados Unidos já tem subentendido alguma coisa ali. Sim. Gente, mas Uhum. e se eu falar bairro Floresta aqui em Belo Horizonte? Eu quero criar É, essa identificação, igual a gente tem alguns bairros de São Paulo, né? Que se sim. fala ali. São mais famosos, quase que clássicos ali, né? Não, eu acho legal demais a gente contar histórias, né? É interessante porque quando a gente vai falar de Belo Horizonte, vai pesquisar, são muito. É acervo histórico, são fatos, e não é uma ficção, né? Não é tão comum pegar uma história de folclore, de super-herói. E quando surge isso, é tão gostoso, né? De imaginar a cidade sob outras perspectivas, né? Eu acho isso tão rico, acho que tão válido, sabe? E aí criei, né, esse grupo de Sim. super-herói que eu falei, pô, tem que ser um grupo, não dá para pegar uma pessoa que vai representar o brasileiro. Uhum. Então eu quis criar um grupo. Aí baseei meus poderes, né, desse núcleo central, nesse primeiro núcleo de super-heróis. Falei, gente, eles, né, tem que ter a crítica social ali. Então, mesmo os poderes dele, um deles tem Sim. muita sorte, né, para representar o nosso jeitinho brasileiro. O outro controla, né, ele se transforma em animais e ele é irmão da moça que mexe com tecnologia. Quer dizer, a gente tem, né, o Brasil tem um Sim. polo fantástico tecnológico, mas também tem Sim. a Amazônia ali. A gente é uma coisa e outra, são irmãos, estão dentro do mesmo país. Sim. Tem a moça que é elástica, né? Também para o jeitinho Uhum. brasileiro. Então, quis criar essa metáfora lógica, né? Eu não fico ali. É, é um livro de super-herói, então vai ter ação, vai Uhum. ter as aventuras deles, Sim. mas também para trazer esse pensamento. Né? Então, quem que é o inimigo do Uhum. brasileiro? Se a gente tiver uma riqueza aqui, quem que vem pegar? Quem que vai forçar a barra? Talvez os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que a gente fica achando que a Sim. América ia salvar a gente. Vai Aí não. ele vai, ó, colocar debaixo do braço e levar embora, né? Assim como faz no mundo inteiro, praticamente, né? Então, foi minha primeira experiência. E foi, assim, eu adorei. Eu passei a visitar Uhum. escolas, né, fazendo essa apresentação. Você vê, quando eu comecei a fazer isso, a Kamala Khan, que hoje está aí, né, Sim. ela tinha sido um personagem criado. Eu colocava ela de exemplo.
Porque a Marvel, a Uhum. Marvel e a DC sempre fizeram isso, elas sempre tiveram super-heróis de outras nacionalidades e escolheram como nos representariam. Então, Mancha Solar, né, o X-Men, que é brasileiro, o que ele faz? Ele joga bola e pega fogo. A DC Comics tem a super-heroína que chama Fogo. Ela pega fogo, brasileira, né? Surpresa. A Marvel tem também a Magma, brasileira. Mora na floresta amazônica, tem um poder vulcânico, uma tribo que tem uma pirâmide, uma coisa meio maluca, mas eles ditam tom. Né? Ditam tom a ponto de ter uma super-heroína que é uma mulher tubarão, uma X-Men, que é uma mulher tubarão pernambucana, diante dos ataques de tubarão que passaram a ter em Pernambuco. Eu falei, gente, isso é um tanto quanto agressivo, né? Pegar a nossa tragédia aqui. Então eu quis montar esse grupo de super-herói para levantar essa discussão. Pô, né, se a gente tivesse poder, como é que ia ser a nossa realidade aqui? O político corrupto, o traficante e toda a questão social que isso traz também, né? Então, um rei do crime aqui, né? Eu ia falar, eu pensei nele, falei assim, a gente tem vários reis do crime aqui, só que até a gente for pensar, é diferente, né? O rei do crime tropicalizado é outra história, né? E pensar num miliciano, num político, alguma coisa assim, é uma outra construção, né? Essa foi a minha ideia, e uma das coisas que eu quis fazer nos Guardiões, eu tenho pouquíssima descrição física, de tipo físico, das personagens. Eu não quis, né? Então, algumas pessoas me perguntavam, né, como que eram essas personagens. Igual você falou, não sei como é que você viu essas personagens. E coloquei o Guardiões, ia nas escolas, então dar essa palestra, conversar um pouco com os meninos, mas aí a coisa foi apertando, porque eu fazia psicologia, eu já tinha feito direito 5 anos, falei, gente, não quero ficar mais 5 anos na faculdade. Então, eu formei em psicologia em 4 anos, eu estudava de manhã e de noite, eu trabalhava de tarde, eu advogava, porque o dinheiro tinha que vir de algum lugar. Alguns fins de semana eu tinha um Rei Careca. Nesse meio tempo, eu matava uma aula ou outra para poder fazer as apresentações na escola. Eu comecei a ficar meio sufocado. Eu falei, temos que abrir mão de alguma coisa. Saí do Rei Careca em 2015. Aí eu dei uma pausa também nessas visitas à escola, porque, em paralelo, o que eu estava fazendo? Né? Eu escrevi os 2 primeiros volumes dos Guardiões, eu estava escrevendo outros volumes dos Guardiões também. Então, quando eu formei em psicologia, eu já tinha escrito os outros 3 volumes dos Guardiões, eu tinha parado um tempo dos Guardiões, falei, gente, tá muito difícil de escrever. Parei de escrever, não, parei os Guardiões e escrevi o Novo Éden, que é meu livro, é minha ficção de zumbi. Cara, esse é um ponto que eu ia falar dos seus outros livros, né? Porque são 7, né? Então. São 5 Guardiões. Ah, tá. Cara, então tem 5 do mesmo universo, vamos colocar assim, e tem outros 2 que é de outro. Qual que são eles? Eu tô até com sua página aqui da Amazon aberta, da Amazon aberta, que é o Novo Éden, que é esse que você vai falar agora. Depois XYZ, é isso? Isso. Ou esse é do... São essas... Vamos colocar essas 3 vertentes assim, né? Com os Guardiões com 5, Novo Éden e XYZ, beleza. Até na Amazon, o Guardiões só tá com 1 volume, porque... Isso. Já conto, já chego aí. Então vamos lá, é muito livro, vamos na sua ordem. Então, você começou a escrever o 2º volume de Guardiões, parou, foi pro Novo Éden, como que foi? Na verdade, quando eu imprimi os Guardiões, eu já imprimi 2 volumes numa edição física só. Ah, tá. Vinha desse processo, etc, já tinha muita história, eu falei, não, então vamos, né, eu consegui, né, a verba, eu falei, poxa, se a verba tá alta, se eu consigo imprimir muitos livros, eu consigo também botar muita história aqui. Então foi um volume, né, com um livro com 2 volumes dos Guardiões. Tô ali naquela escrita dos outros 3 volumes, paro, escrevo Novo Éden zumbi. Por que eu fui escrever sobre zumbi? Eu adoro, sempre gostei. A verdade que me chamou para o universo zumbi foi o Madrugada dos Mortos. Não. Nossa, é excelente, adoro. A gente falar de Romero aqui, tudo. Eu adoro história de zumbi também, adoro. A minha linha hoje de escrita
de universo zumbi. Adoro, assim, então... Mas não foi o Bom. Romero que eu conheci, foi o dos anos 2000. Ah, foi mais Eu recente, conheci né? primeiro, Ah, depois tá. que ele que me abriu, porque eu achei aquele Uhum. filme fantástico, o zumbi corria, eu falei, gente, como é que nós vamos fazer? Né, um zumbi correndo, eu não Não, sobrevivo. e eu fui assistir esse. Acho que é do início dos anos 2000, não sei o ano exato. E eu fui assistir, tipo. Tem poucos anos. Foi recente, assim. Não sei se foi ano passado, ano retrasado. E foi pós The Walking Dead. Foi pós um monte de produções que ficaram bem famosas. E meio que, tipo. Ah, deixa eu ver como que a galera pensava 25 anos atrás, né? É, é toda. é, o zumbi em si, o universo, a destruição. Então foi uma percepção legal, assim, cara. Madrugada dos Mortos é incrível, assim. Eu gosto de pensar o que fica, né, de humanidade, tem ninguém te vigiando. É. É outra coisa que a psicologia me trouxe, a reflexão, né? Não é o zumbi, eu não Uhum. gosto de ver pelas tripas, pelo negócio, não, isso aí, né? A cena da mordida ali é só pro cara transformar, não gosto dessa coisa muito gore, não. Eu gosto mesmo Sim. de pensar, tá, não tem regra. Como é que você quer conviver? Porque aí acaba que muitos filmes caem num clichê, né? De ter aquela pessoa que destrói aquela sociedade que as pessoas estão tentando Uhum. erguer, né? Acho que o Walking Dead trabalhou muito nisso repetidamente. E aí Uhum. pensei, gente, como que seria aqui também um apocalipse zumbi de novo, no Brasil? Estados Unidos tem aquelas casas, né? A casa americana, próximo tem Casa aberta, né? É tudo exposto, né? Aqui aqui. é muro alto, cerca elétrica, como que fica, né? Então eu gostei Legal. dessa perspectiva. Adorei escrever Novo Éden, para mim foi muito divertido. Uhum. Que legal. E aí ele é um volume único. Tô até vendo aqui, é um livro parrudo, né? Mais de 400 páginas. E ele é uma história que se fecha ali num volume só. É uma história que se fecha num volume Uhum. só. Muito embora, eu tô vendo que está se aproximando, 10 anos do lançamento dos Guardiões. Uhum. Eu peguei e falei, Sim. gente, 10 anos depois, o que fica? Eu peguei meus livros para reformar, por isso que eu tirei os Guardiões, né? Eu tirei os volumes dos Guardiões do Ar. Eu Uhum. falei, o que fica aqui? Aí fui vendo muita coisa do que eu cresci enquanto escritor. Sim. Então, tirei os Guardiões do Ar, tô revendo muita coisa do livro, não estou mudando o grosso da história nem nada, mas tô vendo assim, detalhes de escrita mesmo, da forma de apresentar a história. Você ganhou maturidade como escritor, né? E eu falo muito de forma particular que o meu primeiro livro, apesar que foi uma grande conquista, meu primeiro romance que eu escrevi, mas hoje, uns 4 anos depois que eu escrevi ele, eu vejo que, né, eu cresci muito como escritor, eu vou reescrevê-lo. Então, é um objetivo, então ele tá no ar e tudo, não tirei, mas eu quero colocar isso até para me, não é para me provar, mas porque eu sei que eu consigo melhorar a escrita, né? Foi mais ou menos isso que você pensou do tipo, ó, eu tô mais maduro, tô me entendendo melhor como escritor, eu acho que dá para eu colocar um pouco mais de profundidade na minha escrita. Foi por aí mesmo? Por aí. E os Guardiões, ele tem uma coisa, né? Guardiões tem muito personagem. Eu adoro muito personagem. Adoro. Sim. E é desafiador, né? Novo Éden também tem muito personagem, mas engraçado, Novo Éden eu já reescrevi. O Novo Éden eu reli, falei, a gente tá aqui. Agora o Guardiões, acho talvez por serem muitos volumes, coisas que eu plantava ali, Uhum. que eu acho talvez ficaram muito sutis. Falei, gente, isso aqui tá muito, né? Tá achando que o povo vai me estudar igual Machado de Assis na escola para descobrir isso aqui. Tá Uhum. muito sutil, acho que pode ter um pouco mais de abertura. Então o Guardiões está sendo mais complexo de fazer Sim. esse E como que trabalho. tá esse processo hoje? Esses 5 volumes, em que pé está esse novo relançamento, enfim. O primeiro já tá na internet, né? Já Já tá. coloquei. Ah, tá. É por isso que tá só ele, né? Porque ele já tá na nova versão. Entendi. Tá. Guardiões foi, Novo Éden foi, e aí o XYZ. Hum. XYZ, eu estava escrevendo o Novo Éden e eu tive essa ideia. E aí eu comentei com meus amigos, para, que coisa esquisita, faço não. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas não Vou tem... fazer. Vocês só não vão ler, né? Porque o Novo Éden era legal, como teve o Walking Dead trouxe o universo zumbi, eu acho, para o Uhum. grande público. Sim, sim. O, Meus amigos, eu contava pra eles, gente, vou criar uma personagem aqui. Dá uma ideia das pessoas para sobreviver no apocalipse zumbi.
Aí era interessante que as pessoas às vezes falavam em profissão, tipo, a gente precisa de um fisioterapeuta. Algumas Sim. pessoas falavam em perfis, né, de, por exemplo, um psicopata, porque ele até em casa, ele ia matar agora é mó bom. Né, Agora pode, né? Sim, agora a agora. gente precisa de alguém que Sim. mate, né, e vai estar ok com isso. Então, foi muito interessante esse processo. Mas o XYZ foi mais sozinho. O que foi o XYZ? Eu escrevi XYZ pensando, isso lá para você ver, XYZ tudo nessa meiuca da faculdade de psicologia. Eu pensei, gente, essa coisa do gênero né, começou a ganhar corpo. As questões de gênero começaram a ganhar corpo. Sim. E aí eu falei, tá, tá chamando de ideologia de gênero, tem muita gente que não aceita, mas e se fosse um sexo? E se a gente tivesse o surgimento de um terceiro sexo? Então eu vou passar Tá aí o nome, né? concreto. Sim. Será que agora você consegue aceitar? Então aí veio a ideia do XYZ. Z seria esse outro gênero. Terceiro, né? O terceiro gênero, como se fosse, né? Na Legal. verdade, o terceiro e quarto sexos, né? Acaba que eu criei minha biologia, né? Tem Sim. XY, XZ. Faz as combinações, né? Falei, ZZ não vai nascer ninguém, não é igual YY, mas ZY pode nascer alguém também. E aí eu escrevi o XYZ, ele é todo escrito com uma língua diferente, porque uma vez que a gente tem mais de dois sexos, não dá para falar, né, como que esse outro sexo vai se identificar como masculino, feminino? Não, ele é outro sexo. Eu criei o sexo, chamam simulferes, eu peguei do latim quase ambos, e desaim, que são a negação, né? Desaim, três sim. negações e cria-se um nome que não é nenhum daqueles outros três. Que legal. Curioso. E o livro todo ele é escrito dessa linguagem. Então eu fico olhando, né, o pessoal hoje com Meninex, né, escreve com X. Falei, gente, mas isso não dá para pronunciar. Com esse X, eu ponho uma arroba. E eu escrevi o livro todo já pensando nessa linguagem. Então eu falei, homem vai terminar com U, mulher vai terminar com A, desaim termina com não, desaim termina com I, simulferes termina com E, e o que for neutro termina com O. Então o livro todo, então eu tirei, por exemplo, né, na língua portuguesa tem, né, o livro. Então, é o livro, o mesa, o raquete, tudo é o. Todos os objetos são neutros com O. O que for masculino, o homem, fala o Juliano. Então, os nomes também, né? Juliano é um nome neutro, né? No meu livro. Então, tem que ser Juliano nu. Cara, eu fico imaginando o desafio de revisão desse livro, do revisor. Imagina a dor de cabeça que deve ter sido, porque é uma gramática própria, né? Uma gramática própria. Cara, nossa, eu acho que foi você que revisou, foi um profissional, como que foi? Porque a pessoa deve sonhar com você até hoje, depois. Não, aí eu pedi uma amiga da Letras para me ajudar na revisão, porque o pessoal não gostava muito, não. Eu levei para um, levei para outro, e aí queria me cobrar um valor muito acima, justamente porque é uma gramática própria, etc. Eu falei, não, eu compreendo, né? Não consigo arcar porque sou um entusiasta, né? Sou eu que estou me bancando. Então, eu pedi essa amiga da Letras para me dar essa força, né? A questão das concordâncias ali, etc. Para eu dar conta de colocar o livro no ar. Sim. E aí, ele também tá... Você reescreveu ele ou você já escreveu nesse novo momento que você... Ele foi o último que você escreveu, né? XYZ. Foi o último que eu publiquei. Que você publicou. Ah, legal. É porque eu tô vendo aqui até na sua página da Amazon tem os 3 livros, né? O Primeiro de Guardiões, Novo Éden, XYZ. E agora, que você tem como plano lançar os próximos volumes dos Guardiões? Então, formei em psicologia, fui atuar, fui trabalhar no RH, e aí fui pra clínica, porque eu gosto da clínica, né? Sim. Fui pra clínica à noite, e depois que eu escrevi o XYZ, que eu coloquei ele no ar, essa coisa também não era tão simples, 2017, não era tão simples colocar um livro em EPUB, eu tinha que mexer um pouco, você jogava ele lá, e aí tinha que fazer uma programaçãozinha, contei com a ajuda de amigos para fazer isso também. Eu falei, gente, cansei.
Até então, os 5 Guardiões estavam lá no ar ainda, Novo Éden, falei, tem meus 7 livros, vou dar uma pausa. Parei, fui focar em trabalhar no RH, fui focar na psicologia, fiz especialização em psicologia, tem o meu outro lado também, que eu gosto muito, você vê que não dá para ver os livros, né, que estão na estante, mas a prateleira mais do alto, eles são livros de religião. Eu adoro estudar sobre religião, sobre essa questão esotérica. Então, e diversas religiões, diversas crenças. Tudo, adoro. Legal. Então, quando eu tive depressão lá atrás, que eu fui fazer terapia, quando eu estava no direito, eu também fui fazer reiki. E eu adentrei nisso, eu sou mestre reiki. Eu não só fui receber reiki, como eu falei, gente, gostei desse negócio, funciona também, deixa eu fazer. Então, eu fui fazer curso de auriculoacupuntura também, fui me aprofundar nisso. Isso durante a psicologia? Durante a faculdade antes. Ou durante que você estava sendo atendido ali, que você descobriu, vamos colocar, seu universo da psicologia como um paciente, e aí você foi buscando cada vez mais informação, conhecimento. Legal. Então, eu também tenho esse lado. Então, também fui dedicar a esse lado, né? Foi um momento que até então eu sabia de astrologia, mas eu sentei e falei, eu comprei um monte de manual de astrologia, eu falei, eu vou entender isso aqui. Sabe? Tarô, às vezes a pessoa tirava tarô e tal, sempre tirei tarô para amigos, etc, né? Desde esse momento que eu estudava. Então eu falei, não, pera, deixa eu ter também esse lado de terapia holística aqui. Muitas vezes a pessoa não quer fazer uma terapia, mas ela topa tirar tarô, ela topa fazer um reiki. Sim. É uma ajuda, é um auxílio. Sim. Então eu fui me dedicar, falei, deixa eu me lapidar aqui profissionalmente se é essa carreira que eu vou seguir. E fiquei. E aí veio a oportunidade de ir para a França, fazer o mestrado. Isso. Comecei a estudar francês. Estudei 9 meses de francês, consegui uma bolsa numa universidade, porque o Macron, ele está mudando a regra do jogo, né? Antes a faculdade na França, o mestrado na França, 200 euros por ano. Isso, mesmo para o Brasil, tá barato. Bem tranquilo, né? Peguei mil e poucos reais, dá 100 e pouquinho por mês ali, de boa, né? Por ano e tal. Então, tranquilo. Então, porque o Macron mudou. Agora o imigrante paga 2.000 euros. Ficou um negócio mais puxado. Mas eu ganhei a bolsa para pagar o valor. Aí, então, fui para a França, falei, vamos fazer o mestrado. Então, dediquei a isso, a escrita ficou ali adormecida. Sim. E no que eu estava na França, veio a Covid. Eu peguei o começo da pandemia lá. Nossa, conseguiu voltar? Não, eu terminei o primeiro ano de mestrado lá. Você terminou o mestrado durante a Covid? Não, eu não terminei o mestrado. Lá, o mestrado, ele é dividido em M1 e M2. Então, M1 é um ano. Então, ou você passa no ano do mestrado, não tem dessa, aí passei entendi. Um ano. É o ano, né? Então, eu consegui passar nesse um ano. E quando acabou esse ano, que foi para renovar, eu falei, não fico aqui não. A minha noiva foi comigo para a França. Ela falava francês fluente, né? Ela conseguiu um emprego lá, eu tinha que fazer estágio. Eu mandava dinheiro para lá. Então eu comecei a trocar 5 por 1, 5,5 por 1, 6 por 1. Falei, a gente chegou um momento que não dá. Eu vou acabar com as minhas reservas, não vou concluir o mestrado aqui. Entendi. Não tinha como conseguir emprego na época da pandemia, tudo fechado, ninguém estava contratando. Era só gasto, né? Era só gasto. Eu falei, eu vou ficar aqui para terminar esse mestrado a que preço? Então eu decidi voltar depois de um ano, não vou concluir esse mestrado. Voltei para o Brasil e acho que do que eu voltei para o Brasil, voltou essa coisa de escrever. Eu tinha, depois do XYZ, eu tinha começado a escrever um outro livro, que é que era sobre ET, essa é uma ficção sobre alienígenas. Legal. Tinha começado esse livro, quando eu decidi parar de escrever. No que eu voltei, falei, gente, é isso. E eu voltei, esse livro, escrevi, é o maior livro, de todos que eu escrevi, é o maior livro, até hoje. E ele tá no forno aí para sair? Você falou que foi o que você escreveu, já terminou de escrever, né? Já terminei de escrever. Não, depois dele escrevi outro também, que é um romance sobre
essa coisa de encarnação, né? Você encontrar uma pessoa que Sim, você teve um romance em outra vida, né? Um planeta que as pessoas nascem e têm memórias da vida anterior. sim. Então Que aí legal. dois ex-namorados se encontram, eles não chegaram a se casar, eles tiveram um romance que não deu Uhum. certo e eles se reencontram ali nesse planeta. Também escrevi esse romance depois, escrevi um tarô, eu criei um tarô também. Pô, que legal. E aí minha noiva, ela, como ela é designer, ela desenhou as cartinhas para Hum, mim. nó, que legal, hein? Então, Nó, que diferente. todos três estão aqui. Eu falei, gente, agora eu não sei, porque o que me pega muito é a divulgação. Eu sou péssimo, eu detesto rede social. Né? Você fala, Gustavo, né? Divulga suas redes sociais, divulgo, com prazer. E Pessoas que me acharam. lançar, mas lançar e sem ter leitor, né? Sem ter. Às vezes dá uma frustração, né? Aí você tem que ir pra parte que você não gosta, né? É a parte que eu detesto. Não é nem que não gosta, que odeia, detesta. Eu não gosto de rede social desde o Orkut. É. Desde o É. Ah, Orkut, o pessoal tinha Orkut e tinha. Eu odeio segunda-feira. Eu falei, gente, não quero ficar futicando a vida dos outros, não tem sentido. sim, entendo, eu entendo. E eu tenho muito. Assim, para mim é muito difícil. Eu fiz um perfil para divulgar minhas terapias Uhum. alternativas, fiquei com Sim. ele ativo acho que por 11 meses, e aí eu crio passarinho, tem calopsita. Uhum. Uma Sim. calopsita quebrou o bico, precisou de atenção, eu precisava dar comida para ela na Aí seringa. foi a questão de Aí eu larguei a desandar. rede social, acabou, nunca mais voltei. E Uhum. a coisa da rede social para mim, ela é tão. Eu sou tão desligado disso que Uhum. depois que eu voltei da França no final de 2020, eu descobri que tinha uma aba no Instagram de pessoas que te mandavam mensagem que não eram seus amigos. Sim, aquelas solicitações, né? E aí tinha pessoa lá me procurando pra fazer terapia. Tinha pessoa lá me procurando, falou, Gustavo, gostei do seu livro, quero conversar. Aí tinha lá, pessoa te mandou isso há 200 semanas atrás. Aí eu, Perdeu, tipo, diversas oportunidades ali, né? aí eu falei, gente, então eu tenho que ter um pouco de atividade, mas É, não gosto porque eu sei pela sim, psicologia o quanto uma rede social pode ser nociva. total. Sim. Nó, Então, nem falo. eu não consigo, sabe, acompanhar, ter coisa. O pessoal fala, tem que postar todo dia. Eu falei, gente, eu não quero ler sobre alguma coisa todo dia. Criar So- conteúdo não é um trem ah, que você tira. e sobre a mesma coisa também, né? Que é o mesmo perfil e tudo. É, essa cultura que a gente tem aí desse imediatismo de que é ruim para quem produz, que você entra num ciclo vicioso ali, de tem que fazer, tem que produzir, e do outro lado a pessoa tem que consumir, né? É meio que essa obrigação ali, e piora cada vez mais, né? A gente vê A aí coisa o. do teaser, por exemplo. Antes tinha trailer. Hoje tem o É, teaser, que é o trailer do trailer. Gente, eu não é, gosto de ver trailer. Vai lançar o filme do X-Men. Eu vou ver. Eu gosto de X-Men. é. Tudo certo. Não preciso do Não, trailer. e inclusive cria ali uma ansiedade desnecessária, porque o teaser vem um ano antes do filme. Aí depois passa 3 meses, vem o primeiro trailer. Aí passa mais 3 meses, outro trailer. Aí você vai criando, aí vem cada vez mais conteúdo, aí tem 1 milhão de pessoas, de perfis para falar do livro. Vai criando uma angústia, e aí, para mim, o pior mesmo é que quantos filmes. Ó, mais recente, os últimos que eu vi no cinema, que foi Homem-Formiga no Quantumania, né? Galera metendo pau no filme. Aí eu falei assim: eu gosto dos filmes da Marvel, eu vou. Eu achei divertido, não foi o melhor filme de longe e tal, mas achei bem divertido. Se eu fosse escutar a crítica, eu não teria ido. Então, aquela coisa, a gente perde muito da nossa própria capacidade de análise, de interpretação, de gostar de algo, porque é um monte de gente ali martelando. Você tem que gostar ou você não pode gostar daquilo, sabe? Enfim, esse é apenas um trecho ali do que uma rede social pode fazer de mal pra gente, né? Assim, vida das pessoas. Eu adoro o Jack Nicholson, eu adoro a Fernanda Montenegro, mas Sim. eu nunca me interessei, nunca foi da minha, sabe, da minha curiosidade saber se a Fernanda Montenegro tá namorando, né, Jack Nicholson, eles Sim. são mais velhos, né, mas que seja aí, como é que chama, Margot Robbie, né, Sim, se ela é e o. casada, se ela namora, não sei, Tanto faz, né? eu gosto do trabalho dela,
Sim. A Arlequina é sensacional. Eu não vi a Barbie ainda, né? Mas eu Não, tô, mas ela e o Ryan Gosling estão muito bem. Estão muito bem. eu quero ver, porque é uma pessoa Sim, que eu falo assim, o Ryan Gosling também é outro, né? Que eu falo, gente, sim. são duas pessoas que São bem versáteis, né? Assim, são como incríveis. atores, né? São, Sim, são profissionais incríveis. Então, eu não sim. interesso, então, assim, ficar me expondo, aparecer, não é uma coisa que eu gosto. Então, estou escrevendo, não paro de escrever, né? Eu Legal. editei o primeiro Guardiões, agora você falou, como é que tá os outros? Eu Uhum. estou tomando fôlego para os outros, então eu vou fazendo em paralelo. Estou estudando roteiro, estou escrevendo agora Sim. roteiro, escrevendo meus longas-metragens, trocando ideias, escrevendo ideias de série mesmo, para os Guardiões, para o Novo Éden. Pô, que legal. Tô- Inclusive o Novo Éden eu baixei aqui, tá? Tá no. Quando eu tô olhando de lado aqui, que eu tô pesquisando, olhando, já coloquei no meu Kindle aqui. Vou colocar Guardiões também, que vão ser minhas próximas leituras. Fico honrado, fico feliz. E adoro, assim, quanta gente me achou já na internet e falou, Gustavo, eu li, gostei, troca figurinha comigo, vai, eu Sim. escrevo isso aqui, eu recebo, falo, deixa eu ler, deixa eu dar palpite aqui, vamos ver. Uhum. Eu Isso é adoro, legal, né? Essa parte é legal, né? Essa troca saudável vale a pena, né? disso eu gosto, sabe, assim, Sim. tem pessoas que eu converso, né, de anos, me achou lá, Gustavo Uhum. Guardiões, li, vamos trocar ideia, vamos. Sim. Isso eu Que adoro. legal. Que massa. Bom, Gustavo, a gente chegando aqui na nossa 1 horinha de conversa quase, eu tenho certeza que a gente tem papo para muito tempo, mas uma coisa que eu fico satisfeito que é o seguinte, você tá produzindo muita coisa, não só livro, igual você falou, roteiro, é, série, muita coisa. Acho que a gente tem papo para um outro momento, né? E vários convidados já voltaram aqui meses depois e tudo mais, porque tem um novo lançamento, tem alguma atualidade, alguma coisa assim. E, cara, obrigado por ter vindo aqui. Fiquei super feliz de ter conhecido sua história. E, igual eu falei, já baixei 2 dos seus livros aqui. E eu vou, se você quiser, eu vou compartilhar com você também o meu novo livro, que é de ficção pós-apocalíptica zumbi também. É um conto, 40 páginas, rapidinho, também Belo Horizonte. Então, sim, vi muita sinergia nesse sentido. Vou compartilhar com você e aí a gente troca figurinha depois sobre as experiências literárias. Quero, não só esse também muito me interessa aqui. Eu tenho uma área aqui só de livro de zumbi na minha estante. Sim, Esse muito me legal, interessa, mas quero conhecer também os seus outros trabalhos. Se quiser compartilhar, legal. vamos trocar figurinha assim, que eu acho que vai Perfeito. ser bacana demais. Combinado. Então, bom, obrigado, Gustavo. Espero que você tenha gostado aqui de participar do Pode Ler e Escrever. Eu adorei, ficou um episódio incrível e a gente se vê por aí. Juliano, eu adorei, o prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. E a gente vai trocar figurinha com certeza. Valeu, cara. Até mais.